Sara, você sabia que existe um campo da matemática que conecta a mecânica clássica com a geometria moderna de uma forma tão elegante que revolucionou completamente nossa compreensão sobre sistemas dinâmicos? Ah, Alex, você está falando sobre geometria de Poisson, não é? Mas espera, isso não é sobre inteligência artificial diretamente, é matemática pura. E é justamente isso que torna essa introdução tão revolucionária. Este trabalho tem centenas de citações e se tornou um marco histórico porque conectou conceitos fundamentais da física matemática com ferramentas computacionais modernas. A geometria de Poisson não é só matemática abstrata, ela é a base teórica por trás de muitos algoritmos que usamos hoje em aprendizado de máquina e sistemas dinâmicos. Então você está me dizendo que conceitos de mecânica do século XIX estão influenciando a IA do século XXI? Como isso é possível? Essa é exatamente a pergunta certa, Sara. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Antes deste trabalho introdutório ser publicado, a geometria de Poisson era vista como um campo extremamente técnico e inacessível, restrito a poucos especialistas em geometria diferencial. E como era o cenário antes dessa introdução revolucionária? Qual era o problema que precisava ser resolvido? Bom, vamos voltar ao contexto histórico. A geometria de Poisson surgiu do trabalho de Siméon Denis Poisson no início do século XIX, mas ficou adormecida por décadas. O problema era que os matemáticos tinham essas estruturas incrivelmente poderosas para descrever sistemas dinâmicos, mas não havia uma ponte acessível entre a teoria pura e as aplicações computacionais modernas. Oh, então era como ter uma ferramenta super avançada guardada no sótão porque ninguém sabia como usá-la direito? Perfeita analogia. Exatamente isso. Os pesquisadores em aprendizado de máquina estavam reinventando a roda, criando algoritmos para otimização e sistemas dinâmicos, sem perceber que já existia um framework matemático elegante para isso. A geometria de Poisson oferecia exatamente o que eles precisavam, uma maneira de entender como sistemas evoluem no tempo preservando certas propriedades fundamentais. Agora me explica a inovação técnica. O que exatamente são essas estruturas de Poisson e por que elas são tão especiais? Vou explicar de forma bem didática. Imagine que você tem um sistema, pode ser desde o movimento de planetas até o treinamento de uma rede neural. Uma estrutura de Poisson é essencialmente uma maneira matemática de capturar como diferentes variáveis desse sistema interagem entre si, preservando certas leis de conservação. Ah, leis de conservação? Como assim? Pense assim, quando você treina uma rede neural, existem certas propriedades que você quer que se mantenham estáveis durante o processo, como a capacidade de generalização ou certas simetrias nos dados. As estruturas de Poisson fornecem um framework matemático rigoroso para garantir que essas propriedades sejam preservadas durante a evolução do sistema. Isso é fascinante. Mas como isso funciona na prática? Qual é a mecânica por trás disso? A chave está no que chamamos de colchete de Poisson. É uma operação matemática que pega duas funções do sistema e produz uma terceira função que descreve como elas evoluem juntas no tempo. O trabalho que estamos discutindo foi revolucionário, porque apresentou esses conceitos através de exercícios guiados, tornando-os acessíveis para uma nova geração de pesquisadores. Então é como ter um manual de instruções para uma máquina super complexa. Exato! E não apenas um manual, mas um manual com exercícios práticos. A metodologia deste trabalho foi genial. Em vez de apresentar definições abstratas, os autores criaram uma sequência de problemas que naturalmente levam o leitor às conclusões desejadas. É aprendizado ativo, aplicado à matemática avançada. Oh, e como isso se conecta com a inteligência artificial moderna? Onde vemos essas ideias sendo aplicadas hoje? Sara, aqui está o impacto verdadeiramente revolucionário. Algoritmos de otimização modernos, especialmente aqueles usados no treinamento de modelos de linguagem como o ChatGPT, se beneficiam enormemente dos princípios da geometria de Poisson.
Eles ajudam a garantir que o processo de aprendizado preserve propriedades importantes dos dados. Você está dizendo que quando eu converso com o ChatGPT, há matemática do século XIX funcionando nos bastidores? De certa forma, sim. Os algoritmos de gradiente que treinam esses modelos podem ser interpretados através das lentes da geometria de Poisson. Isso nos dá insights profundos sobre por que certos métodos de otimização funcionam melhor que outros e como podemos melhorá-los. E qual é o legado duradouro deste trabalho? Como ele está moldando o futuro da pesquisa? O impacto vai muito além da IA. Este trabalho abriu as portas para uma nova geração de pesquisadores que agora podem aplicar ferramentas geométricas sofisticadas em problemas computacionais modernos. Estamos vendo aplicações em robótica, processamento de sinais, até mesmo em finanças quantitativas. E o que vem a seguir? Onde essa revolução silenciosa está nos levando? O mais empolgante é que estamos apenas começando. A próxima fronteira é usar geometria de Poisson para desenvolver algoritmos de IA que não apenas aprendem, mas que preservam propriedades éticas e de segurança por design. Imagine sistemas que matematicamente não podem violar certos princípios fundamentais. Isso é incrível. Então estamos falando de IA com garantias matemáticas de comportamento ético? Exatamente. E tudo isso começou com um trabalho introdutório que tornou conceitos matemáticos complexos acessíveis através de exercícios bem estruturados. É um lembrete poderoso de que às vezes as maiores revoluções começam não com descobertas completamente novas, mas com maneiras melhores de ensinar e aplicar o conhecimento que já temos. É fascinante como a matemática do passado continua moldando nosso futuro digital. Alex, obrigada por nos guiar através dessa jornada incrível da geometria de Poisson até a inteligência artificial moderna. Foi um prazer, Sarah. E lembrem-se, da próxima vez que interagirem com qualquer sistema de IA avançado, vocês estarão testemunhando séculos de evolução matemática trabalhando em harmonia para criar algo verdadeiramente revolucionário.